Nesta videoaula nós vamos tratar sobre demarcadores de trabalho, tá ok? Através aí de formas personalizadas, de modo a deixar aí o nosso trabalho mais interativo e bem mais profissional, tá? Bom, esta aqui é a Mariana, nossa modelo de hoje, que nós vamos usar parcialmente aí para ajudar aí a fazer o nosso trabalho. Primeiramente eu vou criar um arquivo novo, eu venho aqui em arquivo, na opção novo, ou simplesmente Ctrl N. Vou colocar aqui 500 por 500. Opa, tá? Pode deixar aí o plano de fundo branco, resolução 28, modo cores RGB. Vou dar um OK. Bom, vou selecionar agora essa opção aqui, ó. Ferramenta forma personalizada. É só você clicar com o botão direito no menu que ela vai aparecer. Tá, ok? Nesse menu aqui, embaixo da ferramenta de texto. Vou selecionar aqui uma forma, tá? Aqui em cima. Caso não esteja aparecendo todas essas opções para você no seu Photoshop, você pode clicar nesse botão e clicar em todos e dar um OK, tá? Vou selecionar uma forma aqui, essa borboleta aqui, tá? Bom, com a forma escolhida, certifique de que esteja marcada essa opção aqui, ó, demarcadores, tá? Porque vai facilitar bastante o nosso trabalho aí na hora de a gente tornar essa forma um demarcador. Vou criar uma nova camada para fazer a borboleta, já ia esquecendo de criar essa nova camada, tá? É sempre bom você criar uma nova camada porque você vai poder mover aí essa borboleta, não vai ficar fixa no plano de fundo, tá? Vou criar aqui a borboleta. Bom, fiz aí a borboleta, eu venho aqui no menu Janela, Demarcadores, para exibir o painel de demarcadores. Embaixo tem essa opção aqui, ó, criar demarcador como uma seleção, tá? Eu clico nessa opção e ele vai tornar aí a minha forma uma seleção, ok? Eu vou escolher a cor que vai preencher essa minha seleção, vou botar esse azul aqui bem clarinho, vou dar um OK. Pressionar Alt Delete no meu teclado, tá? E vou tirar a seleção, Ctrl D. Voltar para o painel de camadas, clicar aqui em camadas, está bem aqui no cantinho, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a imagem da Mariana, vou dar um zoom aqui no rosto dela e vou selecionar aqui o rosto dela, tá? Mais ou menos assim. Não precisa selecionar perfeito não, tá, gente? Tá? Isso com a ferramenta de seleção elipse. Bom, depois de selecionado, eu venho aqui no menu editar, copiar, tá? E volto aqui para minha imagem da borboleta. Eu tenho que selecionar somente aqui a borboleta. Como que eu posso fazer isso, tá? Eu pressiono a tecla Ctrl no meu teclado e clico na camada da borboleta, tá ok? Do meu demarcador. Venho aqui em editar, colar em. Ele vai colocar a foto da Mariana dentro aqui da borboleta. Vou redimensionar, dar um Ctrl T. Shift Alt pressionado para aumentar a proporção, tá? Enter, finaliza. Vou agora apagar os excessos. Aqui, seleciono a opção aqui de borracha. Pode deixar aqui o pincel em 78, tá? Opacidade em 100, fluxo em 100. Vou apagar aqui os excessos com a minha borracha. Apagando aqui certinho, tá? Não precisa ser tão certinho não. A gente vai aplicar um filtro aqui, não vai fazer tanta diferença no trabalho final. Tem muito cuidado para não apagar tanto aí o cabelo, senão fica ruim. Bom, acho que tá bom, né? Vou dançar mais um pouquinho aqui. Tá ótimo. Bom, eu vou unir agora essas duas camadas, tá? Da Mariana aqui e a da borboleta. Pressiono Ctrl mais a letra E, tá? Ctrl T para redimensionar, Shift Alt pressionado. Vou aumentar aqui um pouquinho mais o tamanho.
Bom, Enter, finaliza. Vou vir aqui em filtro, Croc, tá? Vou selecionar essa opção, papel molhado. Vai abrir como se fosse aqui o Photoshop CS2, apesar de eu estar no Photoshop 7. É que eu copiei alguns plugins, tá? E alguns filtros para a parte do Photoshop 7.0, ok? Bom, selecionei o papel molhado, o filtro. Vou deixar essas opções aqui, o Fiber Length em 15, o Brightness em 60 e o Contrast em 75, tá? Vou dar um OK. Ele fez essas opções aqui pra mim, tá? Vou aplicar aqui uma sombra na camada, dou um duplo clique aqui nela. Vai abrir aqui meu painel de configurações, meu painel de estilo. Vou marcar essa opção, sombra projetada, com opacidade em 100, tá? Vou aplicar também um chanfro, um contorno, tá? Marcar aqui contorno e vou escolher essa opção aqui, ó. Deixa eu ver o nome dele, meia volta, tá? Vai ficar bem legal. Dou um clique fora e dou um OK. Ficou essa opção aqui pra mim, tá? Deixar mais ou menos aqui, tá? Bom, vamos tratar agora o nosso background, o nosso plano de fundo, tá? Dou um clique aqui no plano de fundo, vou vir aqui, ó, em filtro, acabamento, nuvens, tá? Ficou desta forma aqui com essas duas cores. Agora eu vou vir em filtro, Croc, tá? E venho aqui em baixo relevo. Ele vai abrir novamente como se fosse o Photoshop CS2. E vocês podem deixar essas opções aqui, ó, Detail em 13 e Smoothness em 3. E dou um OK. Ficou dessa forma aqui, tá? Bom, eu agora vou... Opa, deu um errinho aqui. Eu agora vou aplicar um plugin que possivelmente vocês não devam ter, mas eu vou explicar uma outra forma aí de aplicação no caso desse plugin, tá ok? Bom, com o plano de fundo selecionado, eu vou vir aqui em filtro, Andrômeda, tá? Um plugin aí que eu tenho aqui em casa, Star, tá? É como se fosse aqui uma estrela, um sol, tá ok? É um filtro bastante interessante, eu uso bastante. Eu vou deixar aqui a intensidade em 100, tá? O tamanho, por exemplo, eu não vou mudar, vou deixar essas configurações padrões. Eu posso aqui, por exemplo, ó, botar quantas pontas terá aqui o meu sol, né? 4, 8, 16. Eu vou deixar 16, que é a que eu mais uso também, ok? Bom, tem mais algumas configurações aqui, mas eu vou dar o OK. O modo de vocês fazerem isso também é através desse filtro aqui, ó. Todos têm, tá? Filtro, acabamento, reflexo de flash, tá? Seria praticamente a mesma coisa, só que não daria esse ar aqui como se fosse um sol, né? Que no caso aí o filtro Andrômeda dá. Então aqui o filtro Star, tá bom? Vou dar um cancelar aqui. Bom, para nossa próxima aula será sobre bordas aí na imagem, tá ok? É uma dúvida aí que eu estou recebendo bastante, tá? E pediram para mim fazer uma videoaula sobre isso, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.